Queridos amigos, irmãos e irmãs, no capítulo 15 do Evangelho segundo São João, especialmente no versículo 10, Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O contexto é o seguinte: Jesus está à mesa com os seus discípulos, no clima de intimidade da última ceia. Após aquela refeição pascal, Jesus oferece uma catequese muito profunda para os seus. Ele descreve a comunhão existente entre ele e os discípulos como a relação entre a videira e os ramos. A videira era já uma representação do povo de Deus no antigo Israel. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Assim como o ramo separado da videira não pode dar fruto, sem mim também vocês não podem fazer nada. Jesus está unido ao Pai e permanece no Pai, e quer que nós estejamos unidos a Ele. Permanecendo em Jesus, nós permanecemos na Trindade. Como ramos, ele orienta para que os seus discípulos estejamos inseridos na videira profundamente para dar frutos. Diz também que o Pai, ele poda todos os ramos que dão frutos para que deem mais frutos ainda. Esse processo de podar, eu passei a minha formação toda escutando. Sempre os formadores diziam que alguma coisa doía, mas era como uma poda. A gente poda, corta os galhos, corta o que não está bem, poda para dar mais frutos. E aí então também escutava na formação isto: quem não aceita ser podado, então não se deixa formar. Como bom agricultor, o Pai cuida da videira e é glorificado pelos frutos que colhe. Daí a recomendação: permanecei no meu amor. Mas o que é permanecer? A imagem da videira nos ajuda a entender bem o que seja permanecer. Permanecer é estarmos inseridos em Cristo, em comunhão com Ele, alimentando-nos dele, produzindo fruto. Isto é o permanecer. Permanecer no meu amor é o que pede Jesus. Insiste para que nós permaneçamos no seu amor. Permanecer em Cristo é, antes de tudo, estar em comunhão com Ele, reconciliados e perseverantes na oração, na prática da sua palavra. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Estamos unidos a Cristo pela fé e pelo batismo. No batismo, fomos inseridos nele, enxertados como ramos na videira. O batismo foi o banho purificador que nos lavou do pecado, inserindo-nos no mistério de sua morte e ressurreição. Jesus falou que o Pai limpa o ramo e que nós já estávamos limpos pela palavra que recebemos. É bom lembrar que eles estavam ali na ceia, e na ceia começou com o lava-pés. Por sua morte e ressurreição, Jesus nos limpa, nos purifica, nos reconcilia. Permanecemos em Cristo, e aí então ele diz: o que pedimos ao Pai, em seu nome ele nos concederá. Pois permanecendo nele, suas palavras permanecem também em nós. Permanecer em Cristo é também estar em comunhão com a sua igreja, com a comunidade dos discípulos. Quem está unido a Cristo precisa viver unido à comunidade dos discípulos, à igreja, ser reconhecido, participar, contribuir com a missão. Permanecer em Cristo é ainda guardar os seus mandamentos. Ele disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
ele apresentou o seu próprio exemplo. Ele guardou os mandamentos do Pai e assim permanece no seu amor. O discípulo de verdade é o que faz a vontade de Deus como ele. E ali, no contexto da última ceia, ele nos deu o mandamento do amor fraterno. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele amou como o amigo que ama e dá a vida por eles. Tanto assim que ele disse, eu já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. Mas tenho um último pedido a fazer, e o último pedido no Evangelho proclamado hoje é: amai-vos uns aos outros. E assim, nesse amor recíproco, nesse amor mútuo que os discípulos devem ter, devem nutrir uns para com os outros, eles permanecem vinculados ao Senhor, que é o amor que nos une. Como os ramos estão unidos à videira, assim nós também devemos estar unidos a Cristo. Para dar frutos, isto é, para realizarmos nossa vocação, precisamos permanecer nele. Permanecer é estar em comunhão com ele, participando de sua igreja, praticando os seus mandamentos. Só assim podemos dar frutos. O grande fruto é nos tornarmos seus discípulos, andar nos seus caminhos, ter os seus mesmos sonhos, amar com o seu coração compassivo, servir aos sofredores como ele o fez, ter o seu compromisso com o reino. Por isso ele disse, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. A insistência de Jesus neste capítulo 15 do Evangelho segundo São João é com este verbo permanecer. Assim como o ramo deve permanecer unido à videira, assim também nós devemos permanecer unidos a ele. Assim como o ramo não pode dar frutos se não estiver unido à videira, também nós, se não estivermos unidos ao Senhor, não podemos dar frutos. Assim como o ramo, uma vez cortado, separado da videira, tende a secar e ser jogado no fogo, também nós, uma vez que nos separemos do Senhor, a tendência é nos tornarmos inférteis. Que pela oração, pela escuta da palavra, pela vida comunitária, pelo temor do Senhor, nós permaneçamos unidos a Ele, especialmente através da oração, que nos une ao Senhor e aos irmãos. Deus nos abençoe.